eólica e os componentes do grupo são Alana, Isadora, Beatriz, Graziane e Emanuel. O objetivo geral é informar sobre as energias limpas e promover uma melhor conscientização das energias renováveis. E o objetivo específico é expor de modo claro o funcionamento da energia eólica no Brasil e no mundo. Justificativa. É notória a importância das energias renováveis para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Deste modo, viu-se a importância de escolher a abordagem deste tema para gerar uma conscientização das pessoas quanto às energias renováveis e limpas. Então, pessoal, primeiro moinho para nós que fizemos desenvolvimento de água de tem notícia é da Pérsia, de 200 anos antes de Cristo. O catavento do moinho para benefícios básicos das necessidades humanas espalhou-se pela Europa a partir das Cruzadas e continuou assim durante vários séculos até o século XII. No século XII houve a criação na verdade foi uma modificação do catavento original primitivo para uma mudança no eixo e nas faces. O eixo do catavento ficou, além do eixo normal, com o eixo horizontal, o que facilitava a melhor... a rotação ficava mais eficiente. Esse catavento ele foi criado em países como Inglaterra, França e Holanda. O catavento holandês ele era o mais eficiente e foi da onde a Holanda conseguiu secar suas terras também. E os moinhos eles são usados até hoje na Holanda. Em 1923, quando começou do século XII ao século XV, esses cataventos foram muito usados e ajudaram muito na economia agrícola dos países da Europa. No século XIX, houve a Revolução Industrial e foi criada a máquina a vapor. A máquina a vapor, ela quase extinguiu os cataventos originais. Por isso foi feita na Holanda uma associação para a proteção desses moinhos, que existe até hoje. Daí então, eles praticamente desapareceram, até reaparecer no século XX, quando os Estados Unidos espalhou os aerogeradores de pequeno porte em fazendas e residências rurais isoladas para a geração de energia. O catavento de luz. No século XX, um pouco antes dos Estados Unidos espalhar esses aerogeradores, em 1808, Charles Brooks ele inventou um marco da história, que foi o primeiro catavento utilizado, feito para a produção de energia. E ele foi um marco porque ele utilizava a estrutura dos moinhos, mais as inovações de produção de energia da época. Em 1976, foi a primeira data onde foi ligada uma parte de energia eólica na rede de distribuição pública da Dinamarca. Então, aerogerador é uma máquina que tem a capacidade de transformar energia cinética e mecânica em energia elétrica. Segundo os estudos, a quantidade de energia gerada precisa de 4 fatores principais, que seriam a quantidade de vento, o diâmetro da hélice, a dimensão do gerador e o rendimento do sistema todo para que isso ocorresse. As principais cataventos utilizados, na verdade o principal é o trifaz, que seria o de 300. Aí tem os menos usados, que seria o bifaz, monofaz e multifaz. Bom, a energia atualmente, cerca de 1% da energia gerada no mundo é oriunda das fontes de energia eólica.
deles na água, porque eles utilizam a área mais isolada e a área de água. A base do moinho, ela fica na água, mas o aerogerador ele fica fora. As vantagens são redução de problemas de visibilidade, diminuição de ruídos e bem de constante alta velocidade, aumentando a capacidade elétrica do carro. E as desvantagens aumentam o custo, por causa devido à distância, os cabos, né, de elétricos são conectados a fonte de energia, aos carregadores. Os aspectos principais. Bom, mesmo sendo uma energia limpa, a energia ela causa impactos no ambiente. Em relação à hidratação, pode dizer que no período de construção permanente do parque, há uma supressão da vegetação. Em relação à fauna, pode dizer que ocorre alguns desvios da eliminação de algumas áreas, também a condição dessas áreas com os aerogeradores, e devido a isso também o aumento da mortalidade de algumas áreas. Os impactos também que foi que na construção das fazendas eólicas tem a compactação do solo, impossibilitando a utilização de uma recuperação rápida. Vantagens atribuídas à energia eólica seria o não uso da água, não apresenta resíduos radioativos ou emissões gravosas nocivas, 90% da área utilizada pode ser utilizada para outros fins como a pecuária. E as desvantagens são a emissão de ruídos, impacto visual, ofuscamento de paisagem. Foi feito aqui no Brasil um leilão de energia eólica, onde visava a promoção da energia eólica no Brasil. Foi feito um leilão, nesse leilão, a ela comprou 90 megawatts de energia e seriam divididos em 3 projetos, com 30 megawatts cada um. Nesses projetos, as horas de trabalho seriam superior a 4.000 horas por dia, possibilitando 390 mil montados por ano, o que seria suficiente para abastecer 245 mil residências brasileiras. A principal primeira estrutura são os 2 primeiros projetos que seriam implantados. Nesses projetos, a energia gerada seria o dobro da energia gerada na Europa em projetos semelhantes. Bom, a nossa maquete foi feita da seguinte forma. Nós utilizamos alguns materiais, quais foram a base de madeira, materiais de diferentes cores, suporte de aço, uma casinha de madeira, uma broca, tesoura, cola para artesanato, entre outras coisas. O primeiro passo foi encapamos a base da madeira com a ajuda de um grampeador grande, colamos os detalhes, encapamos a casinha e para fazer o nosso aerogerador, pegamos uma latinha de refrigerante, retiramos as bordas e montamos o catavento. Na frente, nós compramos um carrinho feito a pilha, retiramos o motor que já veio ligado na luzinha do LED e retiramos algumas engrenagens de plástico. No aerogerador, a gente colocou na frente do catavento uma pequena engrenagem e atrás outra. A gente pegou o eixo do carrinho, passou no meio do catavento e passamos pela primeira base de aço. Colocamos uma outra engrenagem para, quando a gente colocasse uma corrente de vento na frente do catavento, para que ele pudesse rodar de uma forma controlada, que não viesse soltar. Então, quando a gente coloca, no caso a gente fez com um secador de cabelo, quando a gente coloca na frente, o catavento gira, girando o eixo e acionando a bobina do motor do carrinho, que faz com que a energia passe pelo fio e chegue até a luzinha de LED acendendo. O nosso resultado foi um resultado positivo, porque quando a gente ligou o secador de cabelo, acendeu a luzinha. Só que devido aos testes de funcionamento, agora não será possível a gente mostrar como funciona. Mas
Obrigada.